Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 130. E você que está nos vendo nessa televisão ou escutando você no podcast, por favor, curtam, compartilhem, façam com que essa palavra do agronegócio tecnológico chegue além. A gente quer furar bolha, a gente quer conectar cada vez mais produtores rurais, corporações, tudo que envolve o agronegócio tecnológico. Se você não conhece o Rural Talks ainda, a gente conversa aqui nessa mesa com produtores rurais, com tecnologia, com startups principalmente, com corporações e com investidores que fazem essa roda girar. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse ecossistema de inovação tecnológica no agronegócio, se conecte ao Rural Talks. Pessoal, nós temos também um propósito muito interessante aqui, muito positivo, que é o comercial do bem, onde a gente está falando sempre aqui do Hospital do Amor de Barretos, que faz um trabalho excepcional, e a gente vai colocar um QR Code aqui, porque se você se sentir confortável em ajudar e conhecer um pouquinho mais do trabalho do Hospital do Amor, que fica em Barretos, que trata as pessoas com humanidade, com amor, com carinho, num momento muito difícil. Então, por favor, acessem aí, se vocês puderem doar um pouquinho para ajudar, o Rubiquinho lá agradece, e a gente também agradece aqui, que nós estamos compartilhando essa corrente do bem aqui com vocês, tá? Estamos em 2025, primeiro episódio do ano, e temos aqui uma novidade exclusiva falando sobre o Rural Summit AgTech Innovation, que irá acontecer no dia 29 de abril de 2025, na semana do AgriShow, como já aconteceu nos outros anos. No dia 29 de abril nós vamos estar presentes lá no Dabi Business Park, com a terceira edição do Rural Summit, trazendo conexão de tecnologia do agronegócio junto com as corporações, mostrando como a adoção de tecnologia funciona no campo e também trazendo novidades das startups. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, já explico aqui, nós dividimos o evento em duas partes. A parte da manhã é o AgriMatching, onde as startups se conectam com as corporações e com os investidores. Então é focado somente em startups e investidores, onde as startups divididas por estágio de maturidade se apresentam para os investidores e corporações que querem conhecer essas tecnologias. Na parte da tarde, a partir da 1h30, damos início às plenárias com conteúdo sobre investimento, tecnologia e adoção dessas tecnologias por partes. Inclusive, vamos trazer aqui uma novidade, que nós vamos falar de biológico esse ano, e temos aqui novos parceiros participando conosco, inclusive a Dell, que estou usando o computador da Dell aqui, pessoal. PH, tem que mostrar meu computador agora, viu, cara? Não posso deixar a marca aqui. Mas a Dell é uma parceira nossa aqui, já esteve conosco no Rural Investor Day e vai estar conosco também no Rural Summit. Pessoal, coloquei um QR Code aqui para que vocês possam fazer a inscrição antecipadamente. Importante, esse QR Code é para o público em geral. Você, startup, irá receber um QR Code exclusivo para participar do AgriMatching, tá? Bom, voltando para a mesa para darmos início aqui ao primeiro episódio do ano, eu vou receber Flávio Redi, CEO e cofundador da EcoTrace Solutions. Flávio, obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Rodrigues. Prazer enorme estar aqui. Obrigado. O Flávio, gente, para quem não conhece, assim, o Flávio é de muitos anos no mercado de pecuária. Eu tive o prazer de encontrá-lo há 22 anos atrás, enquanto eu trabalhava no mercado financeiro, mas no início, nos primórdios, quando o Roberto Barcelos me arrebatou para esse mercado. E eu ficava ali rondando ali o pessoal da Nutron, Danilo Grandini, Pedro Terêncio, e a gente teve a grata oportunidade de se conhecer. Flávio, muito obrigado. E é legal a gente ver que as pessoas, elas dão aquela volta, né? Mas vão evoluindo e vão trazendo tecnologia cada vez mais para a ponta. E aí eu quero conhecer um pouquinho o que o Flávio fez nesses 22 anos que eu não encontrei e que agora eu vejo que você está aqui empreendendo, trazendo tecnologia para a pecuária, principalmente, né? Para a cadeia da pecuária, que já é um pouco mais difícil, né, Flávio? A gente vê que tem uma dificuldade um pouco maior, mas eu queria entender, então, qual que foi sua trajetória até fundar a EcoTrace. Aí depois a gente entra na EcoTrace. Tá bom, vamos lá. Eu sou um dos fundadores da gestão agropecuária, né? Então a gente atuava aí porteira para dentro
Começamos com gestão de confinamento bovino, que foi lá atrás quando a gente se conheceu. Legal. Depois isso se ramificou para gerenciamento de gado a pasto, depois entrou a parte de Sisbov, então chegou um momento que a gestão agropecuária ela fazia toda a parte da porteira para dentro, e aí vem a expertise também. Fiquei muito tempo dentro de fazenda, acompanhando aí essa parte de pecuária. Então. Depois eu saí da gestão agropecuária, né? Então eu saí da operação primeiro, depois eu vendi minha participação, tive a felicidade aí de vender minha participação, e depois a gestão agropecuária se fundiu com a Intergado e virou Ponta hoje. Ah, legal. Né? Então hoje é a Ponta aí, que é o brand deles agora. Então é aí que eu conheço todo mundo. E lá atrás ainda, quando eu estava na gestão agropecuária, a gente já tinha uma sinalização que o Brasil ia ser o berço da comida do mundo, né? O celeiro da comida do mundo. Obviamente que para você exportar comida você tem que ter algumas garantias, sendo uma delas a rastreabilidade. Na oportunidade eu apresentei isso na gestão agropecuária. A gente tinha já investidor nessa época, era mais pé no chão, mais tradicional, e falou, Flávio, investir nisso agora, não é o momento. E foi aí que eu saí da operação, já deslumbrando ter uma oportunidade de empreender de novo. Legal. Né? E aí quando eu me capitalizei fazendo a venda da minha participação, aí sim eu fundei a Eco3 e foquei ela 100% de rastreabilidade. E rastreabilidade sempre na pecuária, depois que você começou? Começou com a pecuária, que era um network que eu tinha, né? Mas aí hoje a gente atende a parte de algodão também, rastreabilidade de feijão, então a gente já tem algumas verticais, já abriu o leque já. Mas sempre trazendo rastreabilidade do produtor até a ponta final, né? Até o destino. Até o destino, seja mercado interno ou mercado externo. Legal. E vamos falar um pouquinho então do maior desafio que você teve para levantar a Eco3 ali nesse comecinho. A gente sabe que bootstrapping é difícil, trazer esse porque você teve uma visão lá atrás, né? E para você concretizar essa visão, realmente ela demorou quanto tempo, né? Desde que você focou 100% do seu tempo, né? Até é interessante, a gente estava vendo o vídeo do João Fonseca, que é o brasileiro que estava jogando tênis lá na Austrália, né? E ele falou, cara, tem que ter hard work, né? Então, isso que eu acho que leva muito em consideração do empreendedor que dá certo aqui no Brasil, né? Eu acho que teve dois momentos, né? Teve um momento que foi extremamente complicado, que é você vender um PowerPoint, né? Então, quando eu me deparava principalmente com indústria frigorífica, ele falou, Flávio, você tá vindo vender um projeto de uma rastreabilidade que eu já tenho, cara. Eu já sou obrigado a fazer a rastreabilidade dentro da indústria. Então, até você convencer que é aplicando tecnologia, que é usando tecnologias diferentes, que é interligando tudo, esse foi um momento bem complicado. Então, assim, o primeiro passo foi adotar uma tecnologia que ela fosse bem aceita, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Sim. E quando a gente estudou isso, a tecnologia que a gente adotou foi blockchain. Então, a gente nasceu com o DNA de blockchain. Ah, legal. E bateu muito a cabeça com isso. Então, a gente entrou com tecnologia Corda, o Corda não performou, tivemos que estudar Hyperledger, migrar rapidamente, então isso foi um complicômetro. Conseguimos passar essa barreira, e aí a gente entrou para dentro da indústria frigorífica e injetou muita tecnologia lá dentro. Sim. Então, só para você ter ideia, quando entra os animais que montam a escala de abate, sim, roda algoritmos para fazer compliance socioambiental. Legal. Então, para fazer toda a checagem baseado em compliance e protocolos de mercado para garantir que não veio de área com problema, né, desmatamento, essas coisas. Publica isso no blockchain e gerencia as carcaças internamente, desde a câmera fria, desossa, caixa secundária e fica esperando a expedição para venda. Pô, legal. E lá dentro, o monitoramento, a gente foi além. Tem alguns processos dentro da indústria frigorífica que é um processo manual, é um humano fazendo. Sim. E a gente passa a substituir isso por visão computacional e inteligência artificial. Legal. Então tem câmeras dentro do frigorífico
que os algoritmos entendeu e ele faz o trabalho que o humano fazia. Então ele classifica a carcaça, ele verifica se tem contusão, e aí a gente já entra na pauta de bem-estar animal. Sim. Ele verifica se tem falha operacional, né? Como é que está a operação do dia a dia? Tem muita falha operacional, então começa a gerar indicadores para a indústria frigorífica. E no fundo a gente está atendendo uma pauta de rastreabilidade, porque o importador que está comprando lá na frente, ele quer entender o produto que ele está comprando. Que é segurança, Que é né? segurança. É isso. E aí quando a gente complementa esses dados de rastreabilidade com empresas que trabalham porteira para dentro, aí você traz a rastreabilidade desde o sêmen do animal até a alimentação que o animal teve, os aditivos das empresas. Tem muita empresa agora com aditivo de diminuir a emissão de metano. Sim. Então a gente consegue levar a rastreabilidade e mostrar isso lá na ponta. O legal que a gente sempre pergunta aqui, Flávio, assim, qual que é o benefício muito claro que você entrega para os seus clientes ou para as corporações que são seus clientes, de uma forma muito simples, para que todo mundo possa entender, né, como que funciona o seu produto entregando o benefício, né? Porque você falou aqui agora o processo operacional, vamos dizer assim, né? Mas o benefício muito claro que a sua solução entrega para os usuários finais, né? É que hoje, assim, todas as indústrias frigoríficas, ela precisa entregar a rastreabilidade para o cliente que está cobrando dela, Sim. né? Você pega a Pro pauta, pão de açúcar, pro pão de açúcar ou o que seja, tá? E essas matéria-prima que é originada na indústria, ela se movimenta entre centros de distribuições. E todo o sistema de indústria, ele foi pautado e desenvolvido para atender a parte administrativa e financeira. Então, a gente entra, como trabalhando com tecnologia blockchain, a gente entra para fazer uma fotocópia do que aconteceu naquele dia. Sim. Então, a gente tem até redundância de dados, né? Porque você tem uma fazenda que se repete várias vezes. Sem dúvida. Então, como ela tem que atender essa pauta de entregar a rastreabilidade na ponta, esse é o principal benefício que a gente entrega. Então, tem uma plataforma para o B2B, onde o cliente final do frigorífico entra com login e senha, e tudo que foi vendido para ele, ele passa a ter acesso na rastreabilidade. Então, de uma maneira simples. Legal. Porque tem algumas marcas, né, alguns varejos, que ele solicita, tem alguns protocolos deles que ele solicita uma rastreabilidade, aconteceu alguma coisa, simula um problema. A indústria tem que responder em 4 horas. Entendi. E aí, pega a planilha daqui, entra no RP daqui, o RP do centro de distribuição é diferente, virava uma loucura. Sim. Então a gente resolveu essa dor. Então hoje é uma plataforma B2B, onde a gente disponibiliza para a indústria e a indústria dá um login e senha para o varejista para consumir os dados que foram vendidos para eles. Não. E do B2C, a gente põe QR Code nas embalagens e o B2C, quando faz a leitura lá na gôndola do supermercado, ele consegue ver a história daquele produto. Então a gente atende esses dois, o B2B Legal. e o B2C. Você consegue falar, pô, esse veio de uma fazenda no Mato Grosso, ou o abate aconteceu... É assim, quando entra os animais na desossa, entra de vários produtores. Sim. Então eu consigo falar, essa picanha veio possivelmente dessas 4 propriedades, uma das 4, e Tá. uma dessas 4, as 4 estão ok, do legal. compliance ambiental. Legal. Tá? Não é direcionado ainda da unidade. Quando mas você pega projetos especiais, que aí é um Barcelos, aí é um Chimbo, aí é uns caras mais... Aí você consegue chegar na propriedade, porque aí a desossa é deles, é mais controlado. Tem setup entre volume é menor, volume menor, né? Então, legal, show de bola. Não, é muito bom, né? E a gente acompanha aqui que vocês já alcançaram alguns números bem impressionantes aqui com relação à rastreabilidade, né? 12 milhões de cabeças, 88 milhões de aves e tal. Esse processo de escalar, é legal que vocês sempre olharam para o B2B, né? Ao invés do B2C, né? Como que foi o processo de escalabilidade? Porque, querendo ou não, o mercado ele é um mercado concentrado, né? Vamos dizer assim, né? Na mão de poucos, né? Vamos dizer assim, né? O desafio maior foi o cara entender o valor ou o desafio maior foi você se adaptar à tecnologia para aplicar para ele internamente em cada unidade? Porque a gente sabe que cada corporação tem a sua característica, né? É assim, o maior desafio é a integração com o sistema deles. Integração com o sistema deles. Deles. É porque o benefício ele é muito claro. Muito claro. Muito claro. Só que aí você tem equipes diferentes lá dentro, né? Você tem a equipe de negócio que está claro o benefício. Sim.
Você tem equipe de TI que você fica concorrendo ali com todas as demandas do grupo. Tá no roadmap, né? Só que quando a gente chegou nos grupos que tem sistema próprio, por incrível que pareça, foi mais fácil. Assim, a flexibilidade, maleabilidade, né? Por quê? Porque vem da unidade de negócio, a diretoria entende daquele benefício, dá um comando para a equipe de TI que é interna e tem que fazer. Pumba. Sim. E aí entra nós da equipe técnica para ajustar tudo para fazer isso acontecer. Quando você pega companhias que têm software de mercado, é mais complicado. Robusto, né? Robusto. Por outro lado, quando você consegue quebrar essa barreira, você atende um cliente, só que aquele software já está em 200 unidades, já tem 200 clientes. Então já fica homologado para tudo. Então tem esses dois... E vocês fizeram esse plug com conexão API ou vocês têm que fazer... Tudo API. Tudo a premissa API. Nossa é API. Tem que ser 100% API. Legal. Tá? Muito bom, muito bom. E hoje você pode trazer um pouquinho para a gente de quem que vocês atendem? Então, hoje o principal cliente nosso na pecuária é o JBS. Então a gente Legal. faz as 35 plantas deles Brasil. Uhum. Os 12 centros de distribuição, tá interligado. E a gente tem um cliente que é o centro de distribuição que atende ele nos Estados Unidos, que é a Sampico. Tá. Que também a gente faz, que aí precisava ter a rastreabilidade do que é movimentado para os Estados Unidos para a ponta final do varejo lá na ponta. As lojas da Swift, né, tá com a gente também. Aí tem os outros, né, Frigol tá com a gente há muito tempo, tem Rio Maria, tem Sulbif, então tem uma gama de hoje, grandes indústrias. Hoje você diria que a sua distribuição seria assim mais 80% pecuária ou como que tá a distribuição aves, suínos? Não, hoje tá 70% faturamento, né? 60% pecuária e o restante distribuído nas outras verticais. Então tem espaço para você entrar nessas outras proteínas? Tem espaço, e uma que a gente entrou também, que a gente fez um trabalho bem bacana, que é complicado de fazer, foi na cadeia do algodão. Ah, legal. Então a gente entrou na cadeia têxtil, então hoje o principal cliente é a Renner, né? Então legal. As roupas lá que usa algodão na Renner, elas são rastreadas pela nossa plataforma. Legal. Mas é uma cadeia longa também, né? Porque você tem ali produtor, fiação, sim. Da fiação vira tecido, tecelagem, da tecelagem vem a confecção, na confecção você tem N cooperativas costurando para depois entregar nas lojas, né? Então foi um desafio para nós também. E você acha que o foco dessas empresas que estão entrando, por exemplo, a Renner, é muito mais o ISG ou é por ter a necessidade de ter o controle muito mais na mão? São as duas coisas. Primeiro, é controle e compromisso que eles assumiram com acionistas. Pode ver que a maioria dos clientes nossos são abertos na bolsa. Eles assumiram compromisso, ou assumiu compromisso com um acionista, ou eles captaram Green Bond. Green Bond. E aí eles têm que garantir num leque de anos, né, 100% da rastreabilidade. Então esse ano tem que ter 30% rastreado, no próximo ano 45% e vai uma escala até 2030 ter 100% da produção rastreada. É interessante esse ponto, porque quando a gente fala de tecnologia no agro, né, a gente sempre cai no mesmo ponto, São poucas indústrias que têm o nível de maturidade para adotar essas tecnologias. Então, hoje que você está levantando para mim, fala assim, cara, é uma pirâmide. Então, assim, são poucas indústrias que têm a capacidade de adotar essa tecnologia, porque o nível de maturidade que ela exige é muito grande, né? E a gente olha para o addressable market, né? Para a possibilidade de mercado é gigantesca quando todo mundo entender que aquilo vai gerar um valor agregado e vai fazer com que realmente gere mais benefício, abra mercado para todo mundo, né? Então é bem interessante isso. A gente costuma falar que a maturidade do mercado brasileiro para com as tecnologias ainda está iniciando, né, com relação ao mercado, né? É muito interessante isso. E tem algumas coisas que aconteceu, né? Por exemplo, a Febraban colocou uma normativa lá que para ela emprestar dinheiro o cara tem que garantir a rastreabilidade, por exemplo. Então foi alguns gatilhos que foram acontecendo. O Parlamento Europeu aprovou lá que para exportar tem que ter o mínimo de controle de rastreabilidade.
Tudo bem que prorrogou para mais 12 meses, mas vai acontecer. Vai acontecer. A turma do couro, extremamente pressionada, Sim. porque vende para a Europa, então tem que ter um couro rastreado. Então, Cara, e 12 meses não é nada. não é nada. Tá Para aí. você implementar uma plataforma Tá aí. dessa, quanto tempo demora? Tá aí. Quanto tempo demora para ter uma implementação Não, dessa? do nosso lado, eu costumo dizer que da nossa parte tá ok e pronta. Tá. É muito mais do desenvolvimento das APIs do lado do B2B, que isso demora. Isso demora. Né? Mas quanto demora? Uns Uns pelo 6 menos meses. Uns 6 meses. Pelo menos. É isso que complica, né? Nenhuma implementação hoje é simples e trivial que demoraria 2 meses para acontecer, né? Tudo demora um pouco mais. A não ser se a gente for sistema que já está integrado, que o cara vai lá e só ativa o módulo. Sim. Aí ok. Que já tem um padrão de RP alocado que você vai fazer o plugin, né? É isso aí. E eu vi que vocês fizeram recentemente aí um desenvolvimento para o segmento halal, né? Como que você... Isso você acha que vai ter uma conexão direta com a gente poder aumentar as exportações para esse segmento? Porque hoje nós já somos o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Nós já somos os grandes responsáveis por fazer esse segmento, que é um segmento que ele é padronizado ao último, né? Vamos dizer, ao último grau, né? Muito específico. Você acha que a gente vai conseguir aumentar essa capacidade hoje com a sua tecnologia? Foi assim, ó, é muito legal essa parte do halal, porque a história que aconteceu foi interessante. Uhum. Porque eu estava numa reunião na BIEC, e aí tava o pessoal do halal lá, de uma certificadora, e eu estava apresentando para a BIEC essa classificação de carcaça com inteligência artificial, porque a gente tinha um projeto do Chile ali, que queria fazer um teste e tal. Legal. Para ver se dava para encaixar ali no projeto. E eles gostaram tanto do que eles viram, que eles falaram, cara, por que você não entra no segmento halal? E eu comecei a estudar o mercado. E quando eu comecei a estudar o mercado de rastreabilidade do halal hoje, a nível global, é de 6 tri de dólar. Caramba. E quando eu vi isso, falei, cara, tem, né? E sendo que esses 6 tri de dólar, só 20% dos muçulmanos são ortodoxos, né? Então, cara, tem muito para crescer ainda. Tem. Isso tudo, né? Tudo. Vestimento, cosmético, tudo. E eu falei, ó, aí eu pus isso a nível de conselho nosso, né? Eles falaram, cara, assim, ó, vamos abrir uma subsidiária e vamos investir dinheiro e a subsidiária vira tudo muçulmano. Então, suporte muçulmano, tudo muçulmano, porque aí fica centralizado numa empresa e até os executivos dá para encaixar como muçulmano e a gente investe no segmento. E foi isso que aconteceu. A gente abriu uma Eco Halal, né? Então tem a Eco 3 que é a matriz. A gente abriu uma subsidiária como Eco Halal. Desenvolveu uma plataforma, né, de certificação halal. Então a certificação religiosa que antigamente era feita documentalmente, hoje ela é feita na parte digital. Então blockchain, sai tudo bonitinho, mas sai digitalmente. E alguns processos que são a garantia deles, como degola do frango, degola, que é muito importante para eles, porque, né, tem a tasmia que tem que fazer uma referência, um agradecimento. Então, isso tudo está gerenciando por IA. Ah, legal. Então, lá na ponta final, além de ter a certificação digital e além de ter toda essa parte monitorada com visão computacional e inteligência artificial, vai estar tudo empacotado para o importador ou para o consumidor lá da ponta ter acesso a essas informações. Tem a certificação que realmente aconteceu. E a gente conseguiu fazer isso em escala, que é o know-how nosso, que é o B2B. Legal. Então, o que puder crescer, dá para crescer. Sim. Entendeu? E aí vai depender só de mercado. Porque o halal, ele meio que concorre com China, né? Então, mas... é o mesmo produto, né? No final do dia, quem vai pagar mais, né? Quem vai pagar mais, né? Mas é um negócio muito específico, né? É isso aí. Mas você acha que tem... agora é uma dúvida minha mesmo. Os produtos são similares, são muito similares, ou tem alguma diferença? Não, tem diferença porque, na verdade, o nosso produto carro-chefe que é implantado na indústria, ele está plugado com o RP nas etapas que acontecem dentro da indústria. Então, escala de abate, desossa, ele vai além, caixa. vai para trás. Esse, ele, na verdade, ele tem os muçulmanos dentro da planta frigorífica, né? Fazendo todas as análises que ele precisa fazer e fazendo toda a parte religiosa.
e isso jogando tudo dentro de uma plataforma e convertendo isso para o digital. Entendi. Então ele é diferente porque ele é uma certificação religiosa, Tá, que depende da comunidade muçulmana ali, entendeu? entendi. Que na verdade, os funcionários muçulmanos que estão na unidade frigorífica é como se fosse um RP. É isso aí. É, Eles que dão as garantias lá baseado nas regras deles. Entendi. Não, legal. Vamos falar um pouquinho também sobre investimento e expansão, Flávio. A gente viu que vocês fizeram algumas rodadas para trás. Se você puder explicar um pouquinho de como funcionou essas rodadas de captação para vocês conseguirem colocar todos esses produtos no mercado, né? E aí depois a gente entra aí qual que é o futuro. Eu tive algumas rodadas anjo, né? Uhum. Então lá no passado eu conheci algumas pessoas. Isso foi um pouco mais fácil para mim por ser a segunda startup. Então Sim, já lógico. nasce mais estruturado, Sim. né? Já mais maduro. Então entrou um ex-executivo da Nestlé, o Hélio, que legal. já deu cash out, né? Então já fez a jornada dele. Já saiu já. Já saiu, né? Aí depois entrou o Ricardo, que ele fica em Londres. Depois entrou mais um executivo de São Paulo, de banco. Esse foi o anjo nosso. Aí depois entrou a Capital. Aí fez duas rodadas. Aí o Renato Ramalho. Aí o Renato Ramalho entrou, foi com Criatec 3. Criatec 3, Criatec 3. Criatec 3. Então ele entrou foi duas tranches, né? Entrou com uma, a gente performou, fez a segunda. Entrou com a outra. E aí a gente chegou no momento que a gente não iria conseguir rodada com fundo, porque o Criatec 3 sai final de 25. De estar finalizando. E aí ninguém queria entrar como VC para ser submetido uma cláusula de drag ali e tal. Então esse momento aí falou, cara, mas a gente não pode parar, cara. Tem um monte de projeto acontecendo. E aí a gente foi a segunda, se eu não me engano, foi a segunda empresa que investida por VC que fez crowdfunding. Legal. Então teve o pessoal da Calmed lá embaixo em Santa Maria, Sim. Que fez o primeiro, e aí a gente entrou e fez o segundo, e foi muito legal, cara, porque eu costumo dizer assim, é um mini IPO. O jeito de organizar documento, tudo. Então a gente passou por isso, cara. Isso foi uma experiência fantástica para nós, principalmente para mim, Sim. de você preparar a companhia, gerar material, convencer as pessoas. E aí no final a gente conseguiu captar 2 milhões e pouquinho em menos de 2 dias. Caramba, que legal. Cara, foi muito legal. E vocês fizeram por quem? Por onde? A gente fez pela CapTable. Pela CapTable. CapTable. Legal. E o mais legal do crowdfunding é que você tem, vamos dizer assim, embaixadores, né? É isso aí. Que eles acabam propagando o seu nome, né? Cara, e não é só isso. A surpresa depois é assim, ó. É funcionário que investiu, é cliente que investiu. Cara, é muito bacana. Quando você começa a ver quem que comprou as ações ali. E o legal de tudo, cara, é que a plataforma realmente funciona. Porque eu recebo e-mails de gente já comprando e vendendo já por um valor maior, cara. Então ela tá ativa ali o tempo todo tramitando ações, entendeu? Acho que o caminho pro mercado de venture capital nacional ele tem que ser para esse lado, porque no final do dia o dinheiro está na mão dos investidores, né? A gente não tem esses grandes VCs ainda. A gente está formatando esse mercado, né? Eu acho que a gente vai chegar lá e vai ter essa capacidade cada vez mais, mas e também num país como a gente tem juros desse 14%, é difícil a gente competir mesmo, né? E você está com algum plano de investimento? Você fez quando a rodada? Tem um ano e pouquinho, é recente, é recente. A gente está ainda... Estamos consumindo ainda, né? Uhum. Mas vocês já fizeram... Foi o quê? Que estágio que vocês fizeram até agora? Vocês estão no Series A já? Indo pro Series A? Indo pro Series A. Indo pro Series A, né? Para fazer a rodada. E vocês estão expandindo para mercado internacional? Como que tá esse processo? Então, hoje a gente está atuando nos Estados Unidos. E agora, Caia Corralau, a gente vai entrar em Emirados, né? Então, vamos participar de alguma... Já participamos de uma feira que eu fui ano retrasado em Dubai, né? Participando legal. De uma feira lá já, foi muito legal para nós. E agora a gente já organizou para participar de mais feiras internacionais, uma vez que viabilizar
essa dúvida. parte justifica a gente ter um escritório lá fora para atuar nessas verticais. E a BRF é cliente de vocês? Não, né? Ainda não. Ainda não, né? A Ainda BRF não. tem um mercado grande de halal, né? Sim. Ela está bem avançada, né? Me explica um pouquinho mais desse produto que, pelo que eu entendi aqui, se me corrija se eu estiver errado, mas o uso da inteligência artificial nas leituras das carcaças, eles vieram por último, né? Ou Não, é assim, ó, ele nasceu primeiro, tá? Porque... E depois ele virou um produto, ele chamou tanta atenção da indústria que ele nasceu com a pauta de rastreabilidade, só que hoje ele tá desmembrado. É por isso que eu tô perguntando. Porque, por exemplo, ó, vamos pegar o projeto que a gente tem com Minerva. Todas as plantas do Minerva Brasil, mais uma do Paraguai e mais uma da Argentina, usam a nossa solução. Então já não tem a pessoa, já é a inteligência artificial cuidando das unidades, tá? Só que a rastreabilidade ainda, não entrou ainda a rastreabilidade. Entendi. No caso do JBS foi o contrário, entrou a rastreabilidade. Depois. E agora que a gente vai fazer, né? Estamos negociando para fazer os testes lá com a visão computacional. Legal. Então a gente desmembrou justamente por causa para vender o produto separado. Até uma curiosidade minha mesmo, tem alguma diferença ou tem algum concorrente global que faça isso de uma forma diferente ou no mercado ainda... Não, no Uruguai tem um pessoal que faz lá no Uruguai, porque no Uruguai é obrigatório e é do governo, né? Então tem as câmeras lá, faz, só que eles falam que é uma caixa preta, né? Que ninguém meio que tem acesso, acho que nem a indústria tem acesso. Só o governo, Só o governo, né? E no nosso caso, a gente é a indústria que é mais beneficiada com isso, né? Porque ela está monitorando ali 100%. Sim. Aonde a gente viu também que a gente conseguiu resolver, que a gente entrou pesado agora, é no frango. Porque o frango é um abate de 480 mil frangos por dia, que está 100% fotografado. O humano não dá conta de olhar todas as carcaças e tudo. Então a gente está conseguindo fazer no frango, e aí o que tem no frango? Frango eu checo dermatite, dermatose, calo de pata, ruptura de pele, se tem fratura e aí é problema de maquinário. Então eu consigo dar um panorama de KPIs para eles. Bem mais amplo, né? Bem mais amplo e de 100% das carcaças. E dá para direcionar diretamente de que granja veio, né? Porque é mais específico, né? Porque na verdade, quando eu encosto os caminhões lá para fazer o abate, vem uma quantidade de aves. Sim. Então naquela quantidade de aves eu sei que produtor que é. Então eles conseguem segregar até para gerar KPIs por produtor. Nossa. E aí eles vão avaliar na granja, né? Então se deu calo de pata, vamos ver na granja o que aconteceu. Se tá dando muita fratura, vamos ver um maquinário ali que tá desregulado ou ver um lote com desvio padrão muito grande. E aí a máquina foi adaptada para um frango de X quilo e tem frango com desvio padrão grande e a máquina tá dando problema ali, entendeu? Então eles começam a entrar para analisar mais detalhado os indicadores. E você tá conectado com alguma plataforma dessas que fazem a gestão desses frangos? Porque eu sei que existem algumas plataformas que fazem essa gestão dentro da granja, vamos dizer assim. Você já está conectado para informar, por exemplo, chegou ou você não tem API ainda com esses caras? Não, a gente tem parcerias com, por exemplo, o pessoal da AgriSolos, tá? Que eles fazem toda a parte de granja, mas aí ele vai linkar, a gente linka o lote e dá um indicador de problema, mas aí tem que entrar lá dentro do software deles para entender realmente o problema que aconteceu. Específico. Deu um desvio padrão muito grande desse lote dessa granja. Cara, vamos entender o que aconteceu. Legal. Entendeu? Aí é manejo. Aí é operação. Aí entra dentro da operação. Aí entra dentro da operação. Na GA. É isso aí. Que era o que fazia na GA, É isso aí. Aí entra dentro da operação para descobrir o que aconteceu. É porque no final do dia, não sei se você concorda, mas assim, você é o cara que vai ser o dedo duro, né? Vai identificar todos os pontos, né? É isso. Se você traz essa trilha para frente e para trás, na verdade, fala assim, cara, teve muito problema oriundo daqui. Se já tivesse uma conexão direta com os RPs que estão conectados no campo, né? Já traz essa identificação para quem está na gestão. E assim, né? a gente consegue trazer dados a nível de escala, né? Porque, por exemplo, vamos pegar as empresas de nutrição. As empresas de nutrição, ela fornece um aditivo que se o cara fez certinho, ela quer ver o comportamento disso dentro da indústria frigorífica. Sim. Cara, a gente tem foto de 100% das carcaças, tem classificação de 100% das carcaças. Vamos pro frango, mesma coisa.
Cara, tem um aditivo de uma empresa que melhora a composição óssea e melhora a espessura de pele. Por quê? Porque o frango é uma janela muito curta e se for com uma pele muito fininha, começa a dar problema na indústria. Então, como é que é o comportamento? Vamos analisar dentro da indústria. A gente consegue analisar e dar uma devolutiva até para as empresas que assistem o cara lá na ponta, entendeu? Então, a tecnologia vai ajudar todo mundo. E se você puder me responder, na verdade, esse banco de dados que você está criando, na verdade, né? Ele é de propriedade das corporações ou você usa ele para fazer uma amostragem, por exemplo? Eu uso para fazer uma amostragem. Essa amostragem até para melhorar o algoritmo, né? Então, isso. Então a gente precisa para melhorar os algoritmos. Então, por exemplo, imagem das carcaças. A gente só tem um período de imagem que a gente junto com o cliente fala, ó, isso aqui tá dando 80% de assertividade, a gente precisa aumentar e tal. Então a gente usa esse período para fazer e depois isso se converte em algoritmo. E aí eu não preciso mais da imagem. E aí você dispõe isso para o mercado de alguma forma ou não? Não coloca? Não. Porque a gente vê muito isso no mercado americano, né? Por exemplo, preço médio ou colheita da área de grãos, né? E, ao invés do cara abrir especificamente o dado daquela unidade ou daquele produtor, ele faz em mesorregião. Então, por exemplo, você falaria assim, em mesorregião, essa mesorregião está aparentando pele fina de frango, por exemplo. Entendi. Aí você não abre o dado, mas, por exemplo, é uma informação importante para quem está comprando. Fala, pô, daquela região ali eu acho que eu não vou comprar agora, porque provavelmente vai dar problema. Mas eu acho que como é uma informação do próprio cliente, ele faz a análise dele, né? Então, Sim. Por exemplo, época das águas, comportamento de boi, época das águas e época da seca. Sim. Região tal com região tal. Então, isso vai tudo pro RP dele, né? E aí, lá eles fazem os cruzamentos. Não, entendeu? É isso que eu te perguntei. Se você podia usar esses dados para fazer no combinado, sem direcionar, mostrar a amplitude. Porque é esse dado que é o grande dilema, eu tô te perguntando, porque assim, o grande dilema de toda a startup cara, eu tenho os dados de todos aqui, mas os dados são deles, assim, como que a gente pode dispor desses dados? O que aconteceu no mercado americano? E a gente conhece o case que teve lá. A disposição desses dados foi uma disposição em amostra mais abrangente, né? Porque se você coloca direcionado, aí você tem uma complicação. Mas entendendo aqui, eu acho que assim seria mais para empresa de nutrição mesmo, né? Olhando para essa lógica, né? A informação que você traz seria ali produtor com uma parceria com empresa de nutrição para fazer esse benchmark aí, entendeu? É que hoje são poucos projetos que eu estou trazendo são alguns projetos mais específicos que eu estou trazendo a rastreabilidade realmente da parte produtiva. Sim. A maioria dos projetos eu estou pegando da indústria para frente. Entendi. Mas eu estou chamando a atenção que, como a gente já trabalhou porteira para dentro, que é um dado valiosíssimo aí para as empresas. Lógico, né? Para as empresas poder fazer até análise de produto em grande escala. Sim. Porque hoje você pega pequenas amostragens em centros experimentais, né, que fica num ambiente controlado. Cara, vamos fazer isso em escala? Por região, um confinamento gigante, né? Então daria pra gente fazer em escala. Porque é isso que vai fazer a diferença. Quanto mais dados a gente tem, né, mais assertividade a gente vai ter para vender para quem, entregar o que e até para melhorar a matéria-prima, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que melhorou dentro da indústria. E melhora para todo mundo. Quando o frigorífico ele começa a ter evidência de hematomas e ele senta com o produtor e mostra, cara, olha só as carcaças como é que tá chegando, o produtor fala, cara, não é possível, ele vai para dentro e corrige o processo. Lógico. Mas ele tem que ver as contusões. Sim. Então, por exemplo, pega um confinamento, que o cara tem o hábito de cascar lote, pega 2 boi gordos daqui, 15 dali e tal, ele mistura isso no caminhão, boiada inteira, um raio de mais de 100 km, boiada vem brigando dentro do caminhão. Reflete na indústria. Muda pH para a indústria, né? Muda o pH da carne, e para o produtor também perde. Porque às vezes tem uma contusão grande, o frigorífico tem que arrancar essa contusão e tal. Quando o produtor vê, ele corrige o processo. Sim. E aí passa a melhorar a matéria-prima para não chegar mais lá com esse problema, entendeu?
São pequenas tomadas de decisões Sim. no processo que vão ajudar você a ter um nível de excelência, né? Então, isso só com a visão, né? Só mostrando a imagem ali, a cadeia já foi se organizando automaticamente, entendeu? Então, esse é o benefício de você começar a aplicar tecnologia e trazer benefício para a cadeia, né? Para ela se organizar. Sem dúvida, sem dúvida. Vou te fazer uma pergunta aqui que é mais uma dúvida minha mesmo, que a gente costuma olhar, que é como líder de uma startup que está em crescimento, né, que tem essa busca por crescimento constante, porque sempre tem os investidores por trás, né? Que você acha que são os valores essenciais que vocês têm que manter para manter a equipe motivada, todo mundo alinhado, e sempre direcionando que tem essa trilha de crescimento, porque todo mundo está aguardando esse movimento de alguma forma, né? Ou seja, ali na frente um IPO ou uma aquisição, alguma coisa que vai acontecer. E então é mais uma dúvida que eu tenho com relação às startups, porque é uma vida, né? É uma vida dedicada a fazer um produto, né? Mas não só o produto, porque hoje você tem... Quantos funcionários você tem hoje, Flávio? Hoje nós estamos com 45 funcionários. Então não é uma vida, são várias vidas, né? Então, assim, como que você consegue manter isso, esse ritmo, mostrando esse nível de crescimento da empresa? Eu acredito assim, ó, são alguns estágios, né? Primeiro, a gente é uma empresa de tecnologia. Sem dúvida. Então, as tecnologias que a gente trabalha, a gente atrai talento. Então, o cara quer entender como é que é blockchain, o cara quer entender como é que é trabalhar com IA, o cara quer... Então, isso a gente... O cara quer fazer parte. Quer fazer parte do negócio. Isso é legal. Esse é o primeiro ponto, tecnologia, né? Uhum. O segundo ponto é o propósito que a gente tem, né? Então, o propósito aí de digitalizar a rastreabilidade e tornar a informação acessível a nível mundial. Sem dúvida. Né? Então, hoje a gente está chegando com a nossa rastreabilidade em 135 países. Caramba. Então, é legal, cara, né? A gente vê gente lendo o QR Code lá na China e tá chegando o produto lá sendo rastreado por nós. Então, isso a gente percebe que teve uma motivação aí para a galera estar sempre empenhada e fazer a companhia crescer na velocidade que a gente está crescendo. Isso é muito legal. Legal. E do ponto de vista de líder, né, tem alguns desafios. Uma coisa é você faturar 1 milhão por ano. Aí de 1 milhão vai para 3, de 3 vai para 6, aí chega a 10. Puxa, 10 é a crista da onda, é onde você vai romper para você ir para uma mar aberta. Cara, você tem que ter gestão, entrou fundo, virou SA, tem conselho. Então, cara, foi uma mudança grande que a gente tem que arrumar a cozinha, né? Tem que arrumar a cozinha. Tem que arrumar a cozinha. Cara, e perdi os cabelos com isso. Pô, mas Mas é legal. É legal isso, né, cara? Porque, assim, faz parte do crescimento, né? É isso aí. Isso é muito legal, né? E, cara, a gente tá indo pro encerramento aqui, mas antes de a gente encerrar, eu queria que, se você pudesse deixar uma mensagem para os empreendedores que estão chegando, porque você está nessa rota desde 18, é isso? Na Eco3, né? É isso aí. Desde a GA, desde quando? GA foi 2006 a gente começou. Então, se puder deixar um recado para quem está começando agora ou quem está pensando em fazer esse pulo. Assim, eu costumo dizer, cara, e é legal até falar, eu falo isso, o pessoal, eu nunca tive carteira de trabalho. Legal. Então, eu sou um cara que empreendi desde quando estava na faculdade. Legal. Então, eu entrei como estagiário em empresa, já abri um CNPJ e desde então fui empreendedor a vida toda, aí passando por a primeira empresa mais focada como prestação de serviço, depois já entrou a GA, da GA engatou a Eco3, foi minha jornada. E dedicação, cara, dedicação e propósito, e acreditar naquilo naquele impossível, né? Então, assim, a gente nunca imaginou que um foguete ia voltar de ré. É verdade. Então, tem que acreditar naquilo, cara, e persistência. E porque vai ter gente que vai falar que não vai dar certo.
você vai receber não de investidor, milhares de não. Isso é padrão. Né? Cara, você vai com uma malinha, só com o seu notebook, um PowerPoint, tentando convencer as pessoas que aquilo em algum momento vai virar um business. Sim. E é persistência o tempo todo. Determinação. Determinação, né? cara. Essa é a palavra, é isso aí. Boa. Pô, Flávio, foi isso, cara. Eu acho que foi muito legal porque a gente deu um overview geral do que a Ecotrace faz. Parabéns pela jornada. A gente já se conhece há bastante tempo, mas assim, demorou para você vir no podcast. Mas parabéns pela jornada. Acho que tá num caminho, é aquilo que a gente falou, né? Eu acho que o nível de maturidade das empresas que estão adotando tecnologia está muito incipiente ainda, então isso tende a crescer. E quem se mostrar com diferencial vai conseguir galgar esse mercado. Parabéns para você e para toda a equipe aí pelo ter construído a Ecotrace Solutions com várias dessas derivadas verticais aí atendendo, inclusive do Halal, viu? Parabéns. E obrigado você estar escutando a gente. Se vocês quiserem encontrar o Flávio fica no Cubo Itaú junto com a gente lá também. Se você quiser o contato do Flávio ou entrar em contato com a Ecotrace, eu vou passar os contatos aqui quando a gente postar esse podcast, e também fica à vontade de entrar em contato comigo que eu faço a conexão acontecer entre vocês. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Sigam o Rural Talks esse ano que a gente vai trazer muitas novidades para vocês. Valeu!